Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer com vocês um Larice Responde, que eu já não faço há bastante tempo aqui no canal, porque eu substituí esse quadro, que era às sextas-feiras, pelo Top 3 Máscaras em Corpa-Fios de Reposição de Massa, que eu tô gravando nas sextas. Então eu vou aproveitar que nós estamos no finalzinho do mês para eu gravar esse Larice Responde para vocês, que aí depois a gente volta à programação normal e ele fica nas sextas-feiras, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre como identificar o grau de dano do cabelo, porque isso é essencial para você conseguir montar o seu cronograma capilar de acordo com a necessidade dos seus fios. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Para começar, eu quero explicar para vocês que eu gosto de dividir, em 3 classes de dano. Eu acho que eu já falei para vocês sobre isso aqui no canal, em vídeos assim, tipo separadamente, mas nunca frisei sobre isso em um vídeo só. E como eu vejo que muitas pessoas têm necessidade de identificar esse grau de dano do cabelo, até para seguir aquelas tabelas padrões, de cronograma capilar, ou então montar o seu próprio cronograma, eu decidi passar para vocês um pouco do que eu entendo sobre esse tema e do que eu uso como critério para montar cronograma capilar, seja para mim ou para outras pessoas. Eu gosto de dividir em 3 graus de dano porque eu comparo muito com a porosidade capilar, que são 3. Embora a porosidade capilar tenha 3 níveis e um deles seja considerado o nível saudável, no caso do grau de dano do cabelo, os 3 graus de dano são ruins, digamos assim. Tem o dano mais baixo, que é um cabelo que eu considero não muito danificado, só ressecado, tipo um cronograma de manutenção. Tem o dano médio, que já é um cabelo que está apresentando um efeito muito embaraçado, tá com perca de massa, apresentando talvez um pouquinho de quebra. E tem o dano mais alto, que é no caso de um cabelo que está muito emborrachado, com quebra capilar, que sofreu algum corte químico, um cabelo que precisa de uma atenção maior e de um cuidado mais intensivo na hora de montar o cronograma capilar. Então eu vou começar do dano mais baixo, do dano mais básico, para em seguida eu ir aumentando, o dano para vocês, para ficar mais claro, até mais didático para explicar. Todo tipo de cabelo precisa das 3 etapas do cronograma capilar. A diferença tá meio que na ordem, na montagem do cronograma, em como você vai ordenar cada uma das etapas ao longo das semanas. E aí, para poder fazer isso, o que você vai ter que identificar são alguns sinais básicos do cabelo, que dizem respeito tanto ao estado do fio, tanto ao toque, como a como ele reage nas etapas do cronograma, digamos assim. Esse cabelo que está com um dano mais baixo, um dano mais simples, ele sempre apresenta os sinais básicos de um cabelo que está precisando de hidratação, que são o ressecamento, ou seja, quando você olha assim para os fios e eles não assentam, o fio de cabelo ele fica sempre com aquele aspecto esvoaçado, o cabelo, de modo geral, porque o fio ele tá com as cutículas levemente abertas. Além disso, esse cabelo ele tende a apresentar um aspecto mais embaraçado, tipo quando você passa muito tempo sem hidratar, o seu cabelo começa a ficar embaraçado pela falta de nutrientes, e esse cabelo também ele pode estar opaco, não necessariamente pelo excesso de produtos, mas sim pela falta de selamento das cutículas, porque tem 2 situações em que o cabelo ele fica opaco. Ele pode ficar opaco pelo excesso de nutrientes, quando você faz muita hidratação, o cabelo ele fica com acúmulo de resíduos, e aí por conta disso ele fica muito pesado e encebado, aí ele fica opaco. Já tem o outro caso, que é o mais comum, que é de quando o cabelo ele tá com falta de hidratação, ele tá com falta de tratamento, porque quando o cabelo ele tá com as cutículas muito abertas, ele se encontra ressecado, ele não reflete brilho, e aí o cabelo ele fica opaco. Então esses são os sinais básicos de um cabelo que está com um dano que eu considero baixo. Por exemplo, o meu cabelo eu considero ele um cabelo saudável, mas de vez em quando ele apresenta um dano baixo, quando eu não faço hidratações recorrentes, quando eu utilizo uma chapinha, um secador, ele tende a ficar com as pontinhas mais ressecadas. É por isso que eu até evito, de usar chapinha, de usar secador, porque são coisas que acabam danificando o meu cabelo, e que se eu fizesse com muita frequência, tornariam o dano do meu cabelo médio, ou até, quem sabe, alto. Porque antes, quando eu não cuidava do cabelo, o dano do meu cabelo era um dano alto, já que ele tinha perca de massa, tinha todas as outras coisas que eu vou já falar pra vocês. Então esse dano baixo são aqueles sinais mais básicos de uma hidratação. Quem sente isso são cabelos virgens, quem não tem química, ou até quem tem química e tem um cabelo assim naturalmente mais saudável, que não se danifica muito fácil. Esse tipo de pessoa tende a ter um dano baixo, que um cronograma mais simples, com poucas reconstruções, com mais etapa de hidratação e de nutrição consegue suprir. Então para esse tipo de pessoa eu sempre indico aquela tabela básica do cronograma, que tipo tem HNH, HNR, só com uma reconstrução por mês, você vai alternando, as semanas fazendo apenas uma reconstrução, você vai conseguir suprir esse dano baixo, esse dano básico do seu
cabelo, que é mais a necessidade de hidratação para os fios, de devolver a maciez, de devolver a maleabilidade para o cabelo ficar soltinho, com as cutículas seladas e combater o ressecamento do cabelo. Já o dano médio é um dano de um cabelo, principalmente de quem faz algum tipo de química, ou então quem se expõe muito ao sol, toma muito banho de mar, muito banho de piscina e não cuida dos fios. Nesse caso, as cutículas elas não estão tão abertas, mas elas apresentam uma porosidade, digamos que mais elevada do que a normal, e aí esse tipo de cabelo, ele costuma já apresentar um pouco de perca de massa, ou seja, ele começa a ficar ralo, as pontas do cabelo elas costumam estar mais espigadas, o seu cabelo ele não fica tão bom com etapas básicas como hidratação, porque um cabelo com dano baixo, ele sempre vai ficar muito bom e responder muito bem a uma hidratação simples, a uma nutrição. Já esse tipo de cabelo com dano médio, ele sempre costuma ficar melhor com coisas mais nutritivas e puxando já para a etapa de reconstrução, para a etapa reconstrutora. Essas etapas elas farão muito mais diferença nesse tipo de cabelo. E nesse caso, o cronograma básico com 2 reconstruções por mês consegue ser suficiente para suprir as necessidades desse cabelo. Mas é um cabelo que também se daria muito bem com a reposição de massa semanal que eu ensino aqui para vocês, que não necessariamente leva à reconstrução em si. Você pode fazer a reposição de massa nas demais etapas do cronograma, utilizando máscaras das outras etapas que contenham ativos reconstrutores, aminoácidos, proteínas, até óleos, né, que atuem como reconstrução. Então, a diferença do dano baixo para o dano médio é que esse cabelo ele já apresenta uma certa dificuldade a reagir ao básico. E aí, esse tipo de cabelo vai levar um tempo maior para conseguir uma recuperação mais significativa, digamos assim. E esse tipo de cabelo também apresenta uma porosidade mais alta, que só vai conseguir ser controlada a um período de tempo mais longo. Nesse grau de dano do cabelo, que eu considero o grau de dano médio, você tem que fazer no mínimo 2 reconstruções por mês até controlar essa questão da porosidade, até deixar o seu cabelo mais uniforme, deixar as cutículas mais seladinhas e conseguir efeitos bons com o seu cabelo, não só na etapa de nutrição e reconstrução, como também na hidratação. Para esse tipo de cabelo, eu indico na etapa de hidratação um efeito mais hidronutritivo, que é o que eu sempre falo para vocês. Cabelo com alta porosidade não se dá muito bem com hidratação, já que a hidratação ela não tende a selar tanto as cutículas. Então opte por máscaras mais hidronutritivas, que sejam hidratantes, com uma leve pegada nutritiva, que vão conseguir causar um selamento muito maior das cutículas, mais alinhamento para os fios, deixando assim o cabelo com a porosidade média, né, a porosidade ideal. Nesse grau de dano também, algumas pessoas, né, podem apresentar uma quebra suave, digamos assim, não é uma quebra tão severa, é só alguns pedacinhos de vez em quando você desembaraça o cabelo, isso porque o cabelo ele tá um pouquinho mais danificado do que o normal, mas nada que não seja reversível, né, nada que você não consiga controlar e recuperar com o passar do tempo. Nesse grau de dano também, a questão do encorpa-fios ela é sentida muito mais rápido, você consegue com um cronograma certinho encorpa-fios, com pré-shampoo, com essas coisas assim mais básicas que eu passo de encorpo pra vocês aqui no canal, você consegue um resultado já de pontas encorpadas, se suas pontas não estiverem muito ralas, que é o caso que eu enquadro esse dano médio. Então como seria, né, um cronograma, na minha opinião, pra quem tá com dano médio? Seriam 2 semanas com mais nutrições e hidratações, tipo, primeira semana HNN ou NHN, você faria 2 semanas assim, e as outras 2 semanas, né, das 4 do cronograma seriam com o básico, HNR, ou ainda ao invés da H, você fizesse HN, né, que é hidronutrição, uma U ou uma N e uma R. Seria mais ou menos isso, tá? Uma tabelinha bem básica para vocês seguirem, que se enquadra naquela questão do cronograma capilar, que tem algumas tabelinhas prontas, tem a básica, né, tipo fios saudáveis e tal, tem o dano médio, seria mais ou menos isso. A diferença do meu cronograma que eu tô passando hoje pra vocês, nessa questão de identificar o grau de dano do cabelo, é que na minha opinião, um cabelo com o grau de dano alto, que é o que eu vou falar agora pra vocês, o ideal e o mais eficaz pra tratar esse cabelo é investir na reconstrução toda semana. E eu nunca tinha visto nenhum cronograma, eu nunca vi, na verdade, nenhum desses cronogramas prontos, né, que a gente encontra na internet, de outros blogs que começaram a estudar cronograma capilar há bastante tempo, mostrando 4 reconstruções por mês. São sempre 1 ou 2 opções. Só que depois de ter testado no meu cabelo, é que eu venho aqui falar pra vocês, né, depois de ter comprovado a eficácia de fazer isso no meu cabelo, que realmente funciona e é o mais correto e mais eficaz pra tratar. Então agora, pra finalizar, vamos falar desse grau de dano alto, que como vocês puderam perceber, é basicamente um cabelo que apresenta as coisas dos outros 2 graus que eu mostrei pra vocês, tipo do baixo e do médio, só que em uma proporção muito maior, ou seja, o
cabelo tá muito mais ressecado, tá muito mais embaraçado, tá com a quebra muito maior, tá muito mais ralo. E aí tem também os dois fatores que ainda classificam mais fácil assim esse grau de dano alto, que é o efeito emborrachado e o cabelo com corte químico. São duas coisas bem pontuais que costumam acontecer realmente após alisamento ou alguma descoloração. O cabelo costuma apresentar essas duas situações assim de estar com um dano bem alto, só que eu nunca vi nenhum cabelo que apresenta tudo isso junto. Na maioria das vezes a pessoa ela tá com um corte químico e o cabelo tá ressecado, ou então ela tá com o cabelo emborrachado e com as pontas muito secas. Nunca o cabelo tá tipo ralo, emborrachado, com quebra, tudo junto. O cabelo com quebra é bem mais comum no caso do corte químico e do emborrachado, até porque no corte químico o cabelo fica muito rígido e quebra por nada, enquanto que no emborrachado o cabelo fica elástico demais e quebra muito fácil. Então nesses dois casos está presente a quebra capilar, mas não necessariamente o cabelo ele tá ralo. Ele tende a ficar ralo caso você não cuide intensivamente. Então o grau de dano alto é um dos mais severos, ele também é reversível, tá? Não existe nada assim que você faça no seu cabelo que não seja possível de recuperar. A diferença entre cada um desses graus de dano é o tempo que você vai levar para recuperar. Um cabelo com um grau de dano baixo, ele vai ter uma recuperação muito mais curta, né? Um período de tempo muito mais curto para recuperar. Um cabelo com o dano médio vai levar um tempinho um pouquinho maior, mas talvez não tão grande como um cabelo com grau de dano alto. Esse tipo de cabelo precisa de um cronograma mais intensivo. E aí, como era um cronograma, né? Como seria, na verdade, um cronograma que eu recomendaria para quem está com o cabelo assim? As melhores etapas, digamos, as etapas que serão suas melhores amigas nesse sentido, serão a nutrição e a reconstrução. O uso de óleos vegetais é uma das coisas que mais ajuda no fortalecimento dos fios, já que o cabelo, quando ele tá rígido demais, por corte químico, por exemplo, ou então quando ele tá emborrachado demais, ele tá com falta de nutrientes, seja para amaciar ali a fibra do cabelo, ou seja para fortalecer o cabelo. Os óleos, muito mais do que nutrir, eles também atuam fortalecendo o cabelo. Os óleos básicos, tipo óleo de coco, óleo de rícino, já fazem isso, e existem também óleos mais reconstrutores, como óleo de argan, óleo de rosa mosqueta. Para esse tipo de cabelo, uma das coisas que eu sempre recomendo é fazer sempre antes das lavagens uma umectação. Você substitui o seu pré-shampoo básico por uma umectação, vai ser uma coisa eficiente que vai te trazer bons resultados, né, a um curto período de tempo, a curto prazo, e que a longo prazo deixarão seu cabelo muito mais forte e evitarão que, caso você faça descoloração novamente ou algum químico, seu cabelo volte a fazer aquilo, né, seja ficar emborrachado ou causar quebra capilar. Além disso, a reconstrução, no sentido da reposição de massa, que não necessariamente precisa ser com queratina, também atua muito no fortalecimento dos fios, ajudando o cabelo a recuperar a massa perdida e também evitando que o cabelo ele fique ralo novamente. Só que em ambos os casos, uma coisa extra que eu gosto de indicar é evitar ao máximo fazer hidratações puras, tipo usar máscaras que sejam só hidratantes, já que a água, nesse sentido, nesses casos, na verdade, ela costuma agravar um pouco esse efeito elástico e emborrachado, e no caso da quebra ela não vai atuar fortalecendo nem nada disso. Vai ser uma etapa que vai dar mais maciez. Então você pode optar por substituir a hidratação básica por uma hidronutrição no seu cronograma. E aí seria bem parecido com outro cronograma do dano médio, só que ao invés de fazer hidratação você faria HN, né, que é a hidronutrição. Na etapa de nutrição você pode fazer umectação, depois usar shampoo e condicionador, ou fazer umectação, usar sua máscara de nutrição mesmo. E na reconstrução capilar eu recomendo o uso quinzenal de queratina líquida, né, proteína vegetal líquida, na verdade, e nas outras duas reconstruções utilizar a máscara pura. Foi um cronograma que eu comprovei a eficácia no meu cabelo. Nunca tive assim, tipo, corte químico, nem efeito emborrachado no meu cabelo, mas na época que os meus fios estavam ficando ralos pelo uso constante das máscaras da Scala e pela falta de reposição de massa assim, potente, eu comecei a fazer a reconstrução quinzenal e me deu um resultado muito bom. Eu inclusive fiz pra vocês aqui um vídeo sobre esse cronograma em Corpa, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Não tem muito segredo, é muita questão de persistência, e nesse caso, esse tipo de cabelo com um grau de dano mais alto também precisa virar melhor amigo da tesoura. Você não precisa ficar com medo de cortar o seu cabelo, porque aquela parte das pontas, que é a mais velha, mais danificada do seu cabelo, após passar por isso, vai estar mais velha e mais danificada ainda. Então sempre que possível, dê uma cortadinha até recuperar a saúde do seu cabelo, a saúde das pontas, da extensão dos fios, tá? Então era isso que eu tinha pra passar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero
muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, mas se ainda restarem dúvidas, podem me deixar aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível eu vou responder todos os comentários de vocês. Deixe também sugestões aqui pra eu falar nos próximos vídeos desse quadro Larice Responde. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Curte o vídeo pra mim também se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!